Olá, povo de Deus, eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos alegres, o Senhor tem nos concedido mais um dia maravilhoso. Estamos aqui, entramos em uma lição muito linda, tão maravilhosa. A primeira lição nós estudamos sobre Salomão e a ascensão do trono. A segunda lição nós estudamos sobre o reino dividido, falando da história ali de Jeroboão e de Roboão. E hoje nós entramos numa lição muito especial também, falando sobre Acabe e o profeta Elias. Essa lição é uma lição histórica, mas é uma lição de cuja aplicação para as nossas vidas é tão atual, é tão verdadeiro, é tão atualizada como se fosse nos dias de hoje. Você observa que foi escrita mais de 2000 anos atrás, mas ela é tão assim, tão autêntica no que está acontecendo nos dias de hoje, que dá uma impressão que eles estavam nesta era, nesta época. Eu louvo a Deus, porque Deus tem falado através dos teus servos. Deus tem capacitado homens. Você observa que nessa lição nós vamos aprender que Elias saiu do nada. Um homem sem influência, um homem que sai de uma pequena cidade, chamada Elias o Tisbita. Então você vai entender aí nessa lição que Deus ele chama pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que ainda não têm nome no destaque, pessoas que não têm muitas das vezes influência. Do mesmo modo também Deus chama pessoas da alta, Deus capacita pessoas lá do alto escalão para usar conforme o seu querer e conforme o seu agir. Essa lição de hoje, a lição de número 3, juntamente com a lição de número 4, ela vai contar um contexto histórico do início do ministério profético de Elias, do profeta Elias. É importante nós observarmos que quando Salomão estava governando, reinando sobre Israel, que ele reinou durante 40 anos, tanto Saul, quanto Davi, quanto Salomão, cada um governou 40 anos. Após a divisão do reino, onde que teve aquela confusão toda entre Jeroboão e Roboão, que eles brigaram durante todos os seus reinos, você vai entender que o reino do norte e o reino do sul tiveram 19 reinos. Depois de Jeroboão, passou-se 5 reis até chegar a Acabe. Depois que Jeroboão reinou, ele reinou durante 22 anos. Depois veio Nadab, que reinou durante 2 anos. Depois veio Baasa, que reinou 24 anos. Depois veio Elá, que reinou durante 2 anos. Depois veio Zinri, que reinou durante 7 dias. Meu Deus. Depois veio Onri, que reinou durante 12 anos. Passaram-se 5 reis, cerca de 60, 70 anos. Só que a Bíblia e a história vai nos dizer que todos esses reinos que passaram depois de Jeroboão fizeram coisas má, coisas perversas, fizeram coisas erradas, coisas que não agradaram a Deus. Andaram no caminho de seus pais, andaram pelos seus antepassados, seguiram a mesma linha de raciocínio dos erros que os reis tinham feito e continuaram a fazer. Passaram-se 70 anos. Agora entra o reinado de Acabe. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel. Agora nós entramos na nossa lição. Iremos aprender um pouco sobre Acabe, sobre o profeta Elias e sobre Jezabel. Domingo que vem, nós vamos aprender sobre o desafio do profeta Elias. Só que hoje a lição está trazendo, vai dar continuidade também domingo que vem. É por isso que eu te falo, não falte a escola bíblica dominical, porque uma lição vai puxando a outra. Quando você falta uma lição da escola bíblica dominical, muitas das vezes você fica um pouco perdido. É importante você não faltar. Faça um compromisso com você mesmo e com Deus. Senhor, me dá força, Senhor, para todos os domingos ou todos os sábados. Eu não sei como é que é a lição na igreja de vocês. Mas, Senhor, me dá força, Senhor, para me despertar para o ensino, para o estudo da Tua Palavra. E não falte a escola bíblica dominical. Esse domingo vai estar falando sobre Acabe e o profeta Elias. Domingo que vem vai falar sobre Elias e os profetas de Azerá e Baal.
Então, nós vamos entender hoje e domingo que vem sobre um contexto histórico. Quem era Baal, quem era Azera, quem era o profeta Elias, quem era Jezabel e quem era Acabe. Hoje, especificamente, nós já aprendemos pela manhã sobre Acabe e o profeta Elias. Quem era Acabe? Eu acabei de falar que passaram-se 6 reis após Jeroboão. Nadab, Elá, Baasa, Inri, Onri, cerca de 70 anos, 60, 70 anos. E quando entra Acabe agora no poder, aí que o negócio fica feio. A Bíblia fala que Acabe foi um dos piores, de todos os que passaram, Acabe foi um dos piores reis de Israel. Acabe ele conseguiu a façanha de irritar Deus. Ele irritou a Deus. Você imagina o que é isso? Acabe, ele foi um péssimo rei. Um homem que, além de adorar ao Deus Azerá, ainda casa com Jezabel, sacerdotista do Satanás. Jezabel, ela era uma mulher possuída. Porque muitas das vezes tem situação que o camarada, o camarada não vale nada, mas depois que ele casou, a vida dele mudou, ele se transformou. Mas nesse caso aqui não. O homem já não valia nada, ele ainda casa com uma mulher que nada valia. Você imagina o fim deles. Então, ele conseguiu essa façanha de irritar a Deus. Ele conseguiu essa façanha de trazer uma idolatria tremenda, tão pesada sobre Israel, que Deus ele ficou indignado. Deus já estava indignado com o povo, porque você observa que 60 anos se passaram e nada se mudaram. Após a morte de Salomão, veio Jeroboão. Jeroboão briga com Roboão. E aí aquelas brigaiadas todas e vai indo. Entra um rei, sai outro. Entra um rei, sai outro. A Bíblia diz que quando morria-se um líder, o povo partia para outro caminho. Quando um rei queria acertar a situação que ele morria, aquele rei morria, aí o povo voltava para a idolatria, voltava para a feitiçaria. E essa lição nós vamos aprender. Quem foi Acabe? Quem foi Jezabel? E quem foi Elias? O texto áureo diz o seguinte: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações dos que amam e guardam os seus mandamentos. Olha bem. O Senhor, ele tem um compromisso, ele guarda o conserto, ele guarda a misericórdia daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Então, se você tem um compromisso com Deus, Deus tem um compromisso contigo. Aleluias. Deus, ele tem um compromisso contigo, porque aos que amam e guardam. Agora, aqueles que não amam e guardam, né? Tem pessoas que falam assim: ah, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus ele é bondoso. Claro que ele é, mas também esquece do outro lado, que Deus ele é fogo consumidor, que Deus ele é justiça, que Deus ele não se condiz com o pecado, que o que é certo e o que é errado. Então nós temos que entender o senso de justiça que Deus é. Deus ele é justo. A Bíblia diz que ele julga com equidade. O que é isso? Ele não puxa para o seu lado porque você tem dinheiro, ou porque você é preto, ou porque você é branco, ou porque você é louro de olho azul. Não, não tem isso com Deus. Ele julga com equidade, segundo a sua justiça. E a justiça dele é fiel. A justiça dele prevalece. É diferente da justiça do homem, que muitas das vezes é corrompido, é comprado. Mas a justiça de Deus é diferente. Aqui nós vamos aprender a história sobre Acabe. Acabe foi um dos reis mais perversos, logo na introdução está dizendo, né, que durante o seu reinado permitiu que terríveis pecados. A Bíblia fala que ele levantou altos altares para que o povo adorasse aquela imagem, né? Ele, além de perseguir os profetas, ele matava os profetas, ele vendia os profetas, ele comprava os profetas com dinheiro, porque o homem era rico.
O homem era rei. E nós vamos entender aqui no contexto histórico de que Acabe, ele tinha todas as condições de possuir as coisas, mas ele fica com inveja, ele olha aquela vinhazinha ali de Nabote e fala assim, eu quero aquilo ali. Aí, Nabote, me vende. Ele, eu não vendo a herança. Eu não abro mão dos meus princípios. Isso aí foi meu pai que me deu. Aleluias. Isso aí é algo que eu não vou abrir mão. Mas eu te compro. Não, eu não vendo, eu não negocio. E ele arma uma cilada. Vai para sua casa, fica choramingando pelo canto. A sua mulher, usada pelo diabo, usa uma estratégia demoníaca de quê? De uma acusação para destruir aquele servo do Senhor. Mas ele não conquistou. Ele até matou, mas ele não ficou com ele. Porque Deus, ele vela pela sua palavra. Deus, ele honra a palavra dos seus profetas. Nós vamos entender aqui que Acabe, ele era terrivelmente usado pelo diabo. Adorava ao deus Azerá, ao deus Baal. Agora casa com Jezabel. Meu Deus do céu. Jezabel era uma mulher também que era filha de Etibaal, filho do cão. Jesus tem de misericórdia. Você vai observar, irmãos, que ela era profetisa de Azerá, sacerdotisa de Satanás. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas estão casando, tem tudo dentro da igreja, uma família estruturada, tem ali os filhos andando no temor do Senhor. Só que quando o filho cresce e acha que já é o dono da cocada preta, o que ele faz? Não, eu não vou caçar uma serva do Senhor na igreja, não. Eu vou olhar lá no mundo. E aí ele vai lá para o mundo, olha lá, não, ela é mais bonita, ela é isso, aquilo outro, e casa, faz aliança, julgo desigual, não dá certo. A Bíblia fala, não dá certo. Não junteis com julgos desiguais, com os infiéis. Não adianta você que é crente querer caçar a mulher lá fora. Não. Dentro da igreja, Deus prepara alguém dentro da igreja. E não vai você pensando que você lá fora vai trazer ela para dentro da igreja e ela vai ser... Não, porque Deus, ele trabalha nos seus meios. Deus, ele trabalha nos seus meios. Mas é muito melhor você seguir o que a Bíblia diz, né? Não, eu vou caçar aqui. Não tem aqui, eu vou para outra congregação. Eu vou caçar em outra igreja, mas dentro da congregação, dentro daquele que tem o temor do Senhor. Agora, quando você sai por esses princípios, uma pessoa que está dentro, que reconhece Deus como único Senhor, agora ele sai daqui e vai procurar uma pessoa que não tem temor do Senhor, você está caçando problema para você. Uma pessoa que não tem compromisso com a obra do Senhor, você está caçando problema para você. Acabe aqui, ele já estava cheio de problema. Ele trouxe todos os problemas dos reis e agora ele foi pior. E agora, para acabar de ajudar, né, entre aspas, casa com quem? Com Jezabel. Talvez ele casou com Jezabel porque era mais bonita, né, daquela cidade. Porque o diabo, irmãos, ele cega a nossa visão. Às vezes nem tudo que é bonito, irmãos, é bom. Às vezes nem tudo que tem uma boa aparência presta. Nós temos que ter cuidado com isso. Temos que ver os princípios religiosos. O que essa pessoa teme? Será que realmente é o Deus verdadeiro? E Acabe já estava numa perdição, juntou com outro caminho perdido, se perdeu. E nós vamos entender aqui que naquela época, Acabe, por adorar o deus Azera, o deus Baal, o que ele falava? Que quem dava chuva era Baal, quem dava o alimento era Baal, quem dava os frutos era Baal. Tudo era Baal. Baal que produzia, Baal que dava, Baal. Eles glorificavam a Baal. Mas a Bíblia minha diz o seguinte, que Deus, ele não dá a sua glória para outrem. Ele não dá a sua glória para ninguém. A glória é de Deus. E Deus tem que ser louvado por tudo que nós fazemos. Tudo, irmãos. Tudo que nós conquistamos, seja bênção espiritual ou material, é Deus quem dá. É Deus quem te dá. Observa, tem pessoas que estão andando na rua ali, acontece um acidente, aí ele, ai que sorte. Não é sorte, é Deus que te deu o livramento. Nós temos que aprender isso. Muitas das vezes nós botamos
a glória em nós. Se não fosse eu ter feito isso. Não, não. É Deus que nos dá o livramento. E aqui o que acontece? Baal, ele faz uma aliança. Ele casa com Jezabel. Casa com Jezabel. E casamento não é brincadeira, não. Casamento é algo muito sério. É a aliança. É dois se tornar uma só carne. E aí você observa, irmãos. Se ele sozinho já não estava valendo nada, agora casa com essa, né? Então você vai observar aqui nessa lição que quando Jezabel ela era devota de Baal e Azerá. Ela era devota. Ela já era idólatra. Ela já não adorava o nosso Deus verdadeiro. Ela adorava ao Deus Baal e Azerá. Agora chega Baal, Azera, dois demônios idólatras que eles adoravam, e eles fazem um pacto, fazem uma aliança. Você vai observar, irmãos, que a Bíblia nos conta que eles perseguiam os profetas do Senhor, matavam os profetas do Senhor, compravam porque eles tinham condições, vendiam os profetas do Senhor. Eles só queriam ouvir profecias boas. E quando chega agora Elias profetizando que vocês estão achando que é Baal que está dando o alimento, vocês estão achando que é Baal que está dando fruto, que é Baal que está mantendo vocês, segundo a minha palavra. Olha que autoridade que Elias tinha de Deus. Segundo a minha palavra. Ele não fala segundo a palavra de Deus, não. Ele fala segundo a minha palavra, porque ele tinha intimidade com Deus. E Deus, ele vela pela sua palavra. Se você tem intimidade com Deus, Deus, ele garante, ele assume o que você fala, desde que seja de acordo com a palavra dele. Você vai observar que quando ele fala, olha, Baal, olha, Acabe, segundo a minha palavra, não vai chover. Não vai chover durante 3 anos e meio. Escreve aí para você ver. E a Bíblia diz, irmãos, que se passou durante 3 anos e meio. E Deus fala para Elias, olha, desce para o ribeiro de Querite. Vai para lá, porque lá a seca vai ser tão grande, Elias. A seca vai ser tão grande que, o povo aqui vai passar fome. Desce lá para o ribeiro, beba a água do ribeiro. Eu vou ordenar, irmãos, não foi pessoas, não foi Deus. Olha, Deus fala assim, eu vou ordenar, aleluia, os corvos, para que vos alimente. Eu vou ordenar uma viúva, para que te sustente. E o próprio anjo, irmãos, foram 3 pessoas, 3 tipos ali de sustento de Deus. Primeiro, o ribeiro. Segundo, o corvo. Terceiro, a viúva. E o anjo do Senhor, que falou, Elias, come esse pão, bebe essa água, Elias, porque a caminhada é longa. Aleluia. Elias estava a ponto de desistir, querendo entrar em depressão. Estava querendo, poxa vida, mas olha que situação que eu estou. Mas Deus fala assim, Elias, está ali pão, coma pão e bebe água, porque longa é a sua caminhada. Eu quero trazer uma palavra para você, não desanima da sua trajetória. Deus está chamando você para uma caminhada. E feliz é aquele que termina a sua caminhada bem, não é aquele que começa não. Porque a Bíblia diz que aquele que for fiel até a morte, até o fim da sua vida, receberá uma recompensa. Paulo, ele estava prestes a ser morto, e ele fala, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé, sabendo que ele ia morrer, daqui 3 meses ele ia morrer. E ele fala, olha, eu combati, enquanto eu tive força eu lutei, agora eu acabei a carreira, estou fraco, estou preso, mas eu não desanimo, aleluia. Eu guardei a fé e ele guardou a fé. O diabo pode tomar tudo de você, mas que ele não venha tomar a sua fé, a fé em Deus, independente das circunstâncias. Paulo, ele fala em 2 Timóteo, no capítulo de número 2, verso 10 e 11, ou melhor, do 10 ao 13, ele fala bem assim, olha, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele viveremos. Se sofrermos com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo.
E aqui nós vamos ver que essa rainha, ela era perversa, sacerdotista de Satanás, uma mulher que não tinha testemunho nenhum, não valia nada. Acabe casa com ela. E aí, irmãos, a perseguição aumentou. Deus levanta um profeta chamado Elias. E é interessante que a Bíblia não fala que Elias foi um escritor, um profeta escritor, igual você observa Isaías, Jeremias, né, Ezequiel, nenhum dos profetas menores também, falando lá de... falando dos profetas menores, falando sobre... vai falar ali sobre Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. A Bíblia não fala que Elias foi um desses profetas, nem menores nem maiores. Mas eu achei interessante que Elias, ele deixou 4 versículos só escritos. 4 versículos. Elias, ele escreveu 2 Crônicas, capítulo 21, verso de número 12 ao 15. Elias, ele escreveu 2 Crônicas, capítulo de número 12, 2 Crônicas, capítulo de número 21, versículo de número 12 ao 15. Somente 4 versículos. Falando, condenando o erro de Acabe, falando que Acabe tinha se prostituído, que tinha levado seu povo para a prostituição, e que ia acontecer isso, aquilo outro, tal, e no final ele fala assim, olha, você vai ser morto desse jeito, porque Deus, ele vela pela sua palavra. E o que aconteceu? Logo embaixo você vê a resposta de Deus sobre a vida de Acabe. 4 versículos simplesmente Elias escreveu. E quem é Elias, irmãos? Elias é um dos maiores profetas, mais brilhantes, escrito. Como ele, nunca vi. Elias? Meu Deus do céu! O profeta Elias, irmãos, ele tem a tipologia da oliveira e 2 catiçais. O profeta Elias, em Apocalipse capítulo 11, está dizendo ali que ele vai descer aqui como testemunha para pregar a palavra, porque ele foi arrebatado. Elias e Enoque, ele foi arrebatado. Mas ele vai descer aqui, ele vai ser morto, depois vai ressuscitar de novo, para que se cumpra a palavra de Deus. Irmãos, é muito interessante isso aqui. O profeta Elias, um homem usado por Deus, agora você vai ver que está predito também, irmãos, a sua volta à terra para ajudar a restaurar Israel. Isso após no escatologia, né, no tempo final aí, já está previsto que Elias, ele vai estar aqui na terra para pregar. Olha só que interessante. Outro ponto que eu apresentei aqui também, irmãos, que eles são representados como 2 oliveiras, ou melhor, como a oliveira e os 2 catiçais. É o único profeta, Elias, ele é o único profeta que ele é confundido com João Batista. Pelo seu poder que Deus o envolvia, pelo Espírito Santo que agia na vida dele e no seu ministério de pregar a palavra. O único que foi confundido com João Batista está lá em Lucas capítulo 1, verso 17. Também está dizendo ali em Mateus capítulo 16, verso 14. Né? Você vai observar também em Apocalipse capítulo 11, verso 3 e 12. Falando de algo que ainda vai acontecer. Que ainda não aconteceu na vida de Elias, mas que vai acontecer. É importante nós observarmos que a palavra de Deus, ela se cumpre. Tudo que Elias profetizou se cumpriu. Elias falou assim, olha, 3 anos e meio sem chuva. 3 anos e meio, irmãos, não choveu. Mas quando ele sobe ao monte, que sobe lá, 50, Acabe estava com raiva de Elias, queria matar Elias, porque Elias ele só profetizava coisas ruins contra ele, contra Acabe. Porque não vai você pensando que você está fazendo coisas que não agradam a Deus, que Deus vai começar a falar assim, que você é isso. Não, irmãos. Deus, ele é justo. E quando Acabe agora vai perseguir Elias, Elias sobe ao monte, e Elias fala bem assim, Acabe manda 50 pessoas e um líder, para quê? Prender Elias. Elias fala bem assim, vive o Deus de Israel, por cuja face estou. Se esses homens vierem para me prender, que morra todos eles. E o que aconteceu? Veio fogo do céu e apagou com todos eles.
Daqui a pouco chega a notícia no ouvido de Acabe. Aí Acabe manda mais uma leva de 50 com o líder. E quando ele chega no pé do monte, Elias dá o brado e fala, ó, vive o Senhor, por cuja face estou. Fala a mesma coisa. E morre outros 50. Chega a notícia no ouvido de Acabe. Aí Acabe manda mais 50 e quando chegam os outros 50, que já tinha morrido 100. Agora a terceira leva de 50. Elias fala o quê? Vive o Senhor, por cuja face estou. Aí o Senhor fala com ele bem assim, pode descer agora, Elias. Desce, vai até ele. E manda ele correr, porque senão a chuva vai pegar ele. A Bíblia fala que ele correu atrás dos cavalos de Acabe. Imagina, irmãos, a velocidade que um cavalo está correndo e a velocidade de um homem correndo. Meu Deus, não tem nem como comparar. Mas a Bíblia diz que Elias, ele pareou com Acabe. Imagina, irmãos, a velocidade. É Deus purinho na vida desse homem. Não tem condições de um homem correr mais do que um cavalo ou acompanhar a velocidade de um cavalo. E a Bíblia diz que Elias pareou com os cavalos e começou a falar com Acabe. Acabe, foge porque vai chover. Aleluia. Deus, ele é fiel na sua palavra. E aí você observa que Jezabel, ela queria de todo jeito o fim. Queria a morte de Elias. Porque ele era um profeta de Deus. Aprendi nessa lição também que após ele ter previsto essa seca, Deus, ele providenciou. Ele passou por momentos difíceis, irmãos, porque nós como profeta, nós como servos do Senhor, às vezes você profetiza e às vezes você sente na pele também a situação, porque eu tenho certeza que Elias, ele passou por momentos difíceis, mas Deus não deixou faltar nada. Deus, irmãos, ainda que você passe por momentos de turbulência, ainda que te falte o seu pagamento, ainda que te falte o emprego, Deus, ele não te deixa faltar o alimento. Aleluia. Ele é o nosso pão diário. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá graça. Quantas experiências nós já ouvimos, quantos testemunhos nós já ouvimos de Deus sustentando o seu povo, Deus tirando da onde não tinha. Aleluias. E aí você vai observar que Deus, ele providencia corvos para sustentar Elias. Deus providencia a água lá no Querite. Só que o que acontece? A água acaba. A água acaba. E Elias foge. Vai embora para o Horebe. E aí você vai observar que passou-se um momento de trovoadas, relâmpago, fogo. Mas Deus estava na voz mansa e suave. Muitas das vezes você está achando que Deus está naquele movimento todo. Não, muitas das vezes Deus está falando aos seus ouvidos. Quando uma criança está cantando, quando a brisa está leve, sente a presença do Senhor na sua vida. Muitas das vezes as pessoas estão indo por movimento, por turbulência, por aquele negócio todo. Vamos ouvir a palavra do Senhor, porque Ele fala de uma maneira surpreendente. De várias maneiras, de vários modos. Eu aprendi nessa lição que Deus, ele tem um compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Eu aprendi nessa lição que Deus, ele nos sustenta. Aleluia. Ainda que nós passamos por dificuldade, mas Ele não nos deixa faltar nada. E essa lição vem falar também que quando Elias encontra com Acabe, ele fala, Acabe, foge porque está vindo a chuva. Primeiro ele manda observar o mar. Observa lá. Tem nada não. Volta lá e observa de novo. Tem nada não. Volta lá e observa de novo. Não tem nada. Daqui a pouco ele volta e fala, olha, eu vejo uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem. Aleluias. Aleluias. E esse é o sinal que a chuva de Deus vai descer. 3 anos e meio. O que é isso? Não é 3 dias sem chuva, não. São 3 anos e meio sem chuva. E quando falta chuva, que é Deus quem dá, falta o alimento que a terra irá produzir. E se não é Deus que dá a chuva, coitado dos agricultores, coitado de nós, coitado do nosso país se não for chuva. E muitas das vezes nós amaldiçoamos, reclamamos, murmuramos. E quando não damos a glória da plantação do que Deus nos deu para outros, se não fosse tal pessoa, se não... Deus, ele está nos ensinando a no quê? A nós glorificarmos a Ele, deixarmos a idolatria.
Deixarmos a idolatria e passarmos a adorar a Ele. Isaías 44, verso 17, está dizendo que Israel ele começou a adorar imagens, fazer sinais para a imagem, dar continências à imagem, como se fosse o Deus, aquela imagem fosse Deus. E Deus estava falando bem assim, olha, igual na lição passada que nós estudamos sobre Jeroboão, que ele levantou 2 bezerros, lá em Peniel, em Dan, e começou a falar que aqueles bezerros que tinham tirado o povo de Israel do Egito. Você imagina como que estava o coração de Deus, sabendo que Ele que tira o povo de Israel do Egito, Ele que dá o livramento, e agora o povo dele está falando que aquele bezerro de ouro não está diferente nos dias de hoje, não. Não está diferente nos dias de hoje. Deus tem nos dado o livramento, Deus tem nos dado o alimento, Deus tem proporcionado várias coisas para nós, e muitas das vezes nós batemos no nosso peito falando bem assim, se não fosse o meu estudo, se não fosse o meu curso, se não fosse eu saber disso, eu saber daquilo. Aí se você tinha que falar o contrário, se não fosse a misericórdia de Deus em nossas vidas. Então é importante quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos ver aqui que Deus ele velou pela sua palavra. 3 anos e meio sem chuva. E se você for estudar isso aí, tem um fundo escatológico. Não foi 3 anos, não. Foi 3 anos e meio. Está escrito em Tiago. 3 anos e meio sem chuva. Se você for levar 7 anos de grande tribulação, os 3 anos e meio de uma falsa paz, porque o anticristo ele vai governar, ele vai dar tudo do bom e do melhor. Porém, depois dos 3 anos e meio, meu Deus... É nesse período que Elias vai aparecer. E o povo não vai aceitar. O povo vai matar. Mas Deus vai fazer ressuscitar. Então é importante quando você estuda a palavra, você vai ver isso aqui. Deus ele sempre vela pelos seus filhos. Deus ele honrou a palavra de Elias. Deus ele honrou a palavra de Elias porque era um desafio muito grande. O povo estava tanto enfurnado na idolatria. E o que é idolatria? Vem de ídolos. Ídolos é tudo aquilo que você deixa de adorar a Deus, deixa de glorificar a Deus e se endeusa. Um exemplo, se você endeusar o seu filho, é idolatria. Se você endeusar o seu carro, é idolatria. Se você adorar uma imagem, é idolatria. E Deus ele não aceita isso. A glória é dele. Aleluia. Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Quando você estuda essa lição, quando a gente estuda essa lição, nós vamos aprender que o preço da obediência, valeu a pena a obediência de Elias? Valeu, porque Deus ele valeu pela sua palavra. Ele passou por perseguições, passou por ameaça, passou por depressão, por momentos tristes, de ansiedade, passou. Você observa que Acabe ele era tão terrível juntamente com Jezabel, porque um já não valia nada, juntou com o outro, nada prestou. Aí você observa ali que quando eles se levantaram contra os profetas, Elias, ele temeu pela sua vida. Na lição que vem nós vamos estar falando sobre o desafio do profeta Elias diante de Baal e Azera. Só que você vai observar aqui que Elias aqui, ele estava num contexto histórico muito difícil para ele, porque todo o Israel estava na idolatria. Não é uma pessoa na idolatria, não, era todo Israel. O rei, a família, todos eles estavam na idolatria. Agora levanta um profeta falando que não ia chover durante 3 anos e meio. Deus estava tratando, olha, não vai chover segundo a minha palavra. Era Deus falando na boca de Elias. E o povo falando assim, que nada, é Baal que dá, é Baal que faz isso. É Baal que aquilo outro. Essa lição vem me chamar a atenção. Vem me chamar a atenção para mim, a cada dia, glorificar a Deus, agradecer a Deus, parar de reclamar, parar de murmurar, parar de dar a glória a Deus e dar a glória ao homem. Temer o homem. Vamos temer a Deus. Precisamos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Aleluias. E essa lição também vai contar um contexto histórico de que Deus manda Elias para o ribeiro de Querite. A água seca. Por quê? 3 anos e meio, irmãos, não é 3 dias. São 3 anos e meio. Veio uma fome muito grande.
E mesmo com a fome, mesmo com a falta de água, mesmo com a falta de chuva, a falta do alimento, Acabe ainda não amoleceu o seu coração, porque o homem era totalmente endemoniado. O homem era totalmente endemoniado. Ele não se arrependeu da sua situação, nem ele, nem Jezabel, a ponto de que, quando Deus fala que não, quando Elias fala que não ia chover, que Deus manda Elias ir para o ribeiro de Querite, aí o ribeiro seca, Elias vai para a casa de uma viúva, olha só que situação. Ele chega na casa de uma viúva, a viúva só tinha um filho, ela estava buscando uns caquinhos de lenha para cozinhar, fazer um guisado, uma farofa para eles comerem ali, porque senão eles iam morrer de fome. Aí daqui a pouco chega o profeta de Deus, Elias, e fala bem assim, ó mulher, Deus me manda falar com você para você preparar um bolo de farinha para me comer. Aí ela fala bem assim, eu não tenho nada senão, aleluias, um punhadinho de farinha para me fazer um bolo para o meu filho, para que nós comamos e morramos. Porque nós não temos nada mais para comer. Olha a situação. Você imagina, irmãos, se Deus manda você para uma casa de uma pessoa rica, uma pessoa que tem condições, uma pessoa, um empresário, você vai falar bem assim, glórias a Deus. Agora, Deus manda Elias para um local de escassez. A mulher tinha o seu filho e era a sua última alimentação. E Deus fala com essa mulher, através de Elias, e Elias fala com ela e ela faz o quê? Obedece. E eu acho interessante ali que ela fala bem assim, olha, eu não tenho nada. Quer dizer, eu não tenho nada. Ela está mostrando a humildade dela. Eu não tenho nada não. Eu só tenho aqui, senão... Aleluia. O que eu faço com isso? Uma aplicação para a minha vida. Você pode não ter nada, mas você tem fé. Minha fé é pequenininha, mas eu tenho fé. Aleluias. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. Você pode não ter nem o que comer dentro de casa. Pode ser a sua última alimentação. Mas não perca a sua fé em Deus. Aleluias. Essa mulher não tinha mais nada. Era o seu último alimento. Era os seus cavaquinhos de lenha que ela estava juntando ali para fazer uma farofa, um bolo de farinha para o seu filho. Mas ela fala assim, olha, eu não tenho nada senão um punhado de farinha. E o profeta, cheio de Deus, ele fala bem assim, faz primeiro para mim. Depois você come. Se fosse você, se fosse eu, você daria ouvido a esse profeta? Essa mulher, ela teve fé, ela teve humildade, ela teve obediência, porque ela ouviu, ela obedeceu a voz do profeta e ela fez o bolo de farinha, ela fez aquele alimento para o profeta. E a Bíblia diz que enquanto teve seca, não faltou farinha e nem azeite. Não faltou. Aleluias. Deus, ele não nos deixa faltar, irmãos. Ele nos providencia. Só que, irmãos, que no dia que, enquanto Elias estava ali, né, na estadia, na casa daquela viúva, que tinha um alimento na casa dela, Deus estava providenciando, acontece algo inusitado. A mulher tinha um filho, e esse filho morre. Quando esse filho morre, havia naquela época um conceito filosófico, que também tem nos dias de hoje, falando bem assim, a culpa é dos deuses. Foi Deus que amaldiçoou, foi Deus que matou, foi Deus que fez isso, foi Deus que fez aquilo. E ela chega até o profeta Elias e fala bem assim, o que tem? O que eu fiz com você, homem de Deus, para que meu filho morresse? Olha só, irmãos. E a Bíblia diz que Elias chega para aquela mulher, pega aquela criança, leva para dentro de um quarto e deita sobre aquela criança. E clama a Deus, e Deus devolve o espírito de vida àquela criança. E ele pega aquela criança e devolve viva. Glórias a Deus. Aleluias. Deus agindo na vida do seu profeta. Ainda que muitas das vezes, irmãos, aquela mulher quis de repente até agora acusar. Será que foi uma maldição? Será que a culpa é de Deus? Muitas das vezes, irmãos, nós queremos colocar culpa em Deus, que algo acontece, uma tragédia acontece, algum acidente acontece. Mas Deus muitas das vezes quer usar aquele acidente para mostrar a sua glória. Observamos isso, tem uma passagem na Bíblia que fala que tinha um camarada que era cego de nascença. Aí Jesus chega perto dele. Aí os seus parentes, amigos, começam a falar bem assim, ele está cego assim, é porque os pais dele devem ter pecado. É porque deve ser a mãe deles que pecaram. Irmãos, nós sempre queremos arrumar uma desculpa, colocar culpa em A, culpa em B.
Nunca queremos assumir a nossa responsabilidade, mas quando chega diante de Deus, aquele camarada chega e fala bem assim, Senhor, cura-me, cura-me. O Senhor fala bem assim, olha, tá vendo ele aqui? Tá cego. Não é porque o pai pecou, não é porque a mãe pecou, não é porque o tio pecou, não. Ele tá cego, sabe para quê? Para que a minha glória se manifeste na vida dele. No mesmo momento, Jesus Cristo curou ele. Então, irmãos, existem situações que muitas das vezes nós não aceitamos, queremos colocar culpa até mesmo em Deus. Queremos colocar culpa em Deus. Mas o que eu aprendo nessa lição? Deus, ele tem os seus meios, seus métodos de agir e de trabalhar. Glórias a Deus. Outro ponto que eu achei interessante aqui nessa lição é que Deus usa o ribeiro de Querite, Deus usa os corvos, Deus usa aquela viúva e o anjo do Senhor também alimenta Elias. Depois Elias sai de cena. Olha só, irmãos, que interessante. Tem pessoas que querem ir, não, porque Elias sai de cena. Mas há algo que ainda vai acontecer, que nós sabemos, né? A palavra de Deus nos avisa sobre isso. Mas é porque a palavra de Deus, ela nos mostra para onde nós viemos, de onde nós vamos e para onde nós vamos. Aleluia. É muito interessante quando você começa a estudar a história de Elias, um homem segundo. É igual eu, irmãos. Elias era igual eu. Qual é a minha diferença de Elias, irmãos? É falta de quê? Muitas das vezes de dedicação, de me esforçar, de deixar Deus me usar, deixar Deus... Porque Deus, irmãos, está aí para usar os seus profetas. O erro não está em Deus. Não queira eu agora querer colocar culpa em Deus ou em A, em B, não. A culpa está em mim. Se eu me colocar no lugar, você observa que Israel estava todo perdido, mas Deus levanta um lá, ó, Elias o tisbita, e faz o seu ministério. Deus usa ele de uma forma tão tremenda, um homem que escreve 4 versículos só na Bíblia, segundo as Crônicas, capítulo 21, verso de número 12 ao número 15. Só 4 versículos na Bíblia. Mas olha os efeitos da vida de Elias. Olha os milagres. Muitas das vezes não é o que você escreve que vai destacar o que você é, não. É o que o povo está vendo. É o seu testemunho. Aleluias. É o seu testemunho. E o testemunho de Deus na vida de Elias foi tremendo. O desafio de Elias, que Elias enfrentou diante de Acabe e diante de Jezabel. Ah, mas ele enfrentou 450 profetas e depois mais 450 profetas daquilo, mais 450 profetas daquilo outro. E ele correu de uma mulher. Essa mulher, irmãos, era o demônio em figura de gente. Mas isso eu vou deixar para a próxima lição, né? Nós vamos deixar para a próxima lição, que domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos estar fazendo mais uma live. Estaremos entrando nesse assunto. Acabe e o profeta Elias. O profeta Elias, um homem que começou sem genealogia, sem falar, porque era filho de A, filho de B. Não, não. Elias é um profeta simples, um homem simples, mas um homem cheio de Deus, de autoridade de Deus. Um homem que honrou, que Deus o arrebatou. Deus levou Elias. Um homem que andava com Deus. Um homem que era usado por Deus. Um homem que Deus valia a sua palavra. A palavra que ele falava, Deus valia. Era um profeta de Deus. Não era aquele profeta que via o camarada e falava assim, olha, eu tenho uma visão, um sonho aqui, alguma coisa assim, e barriga cheia, não. Era algo sério. Porque o profeta, irmãos, quando ele fala e é de Deus, Deus vela pela palavra dele. Essa lição eu aprendi que o preço da obediência. Eu aprendi também que Acabe foi terrível. Que Jezabel foi terrível, o fim dela foi horrível. Essa mulher, ela adorava o Satanás, ela adorava Baal. A idolatria, ela trouxe a idolatria ferrenha. Um outro ponto também que eu aprendi nessa lição, que nós aprendemos na lição passada, é por isso que eu falo, não falte escola dominical, todo domingo, né, tem uma puxando a outra. Domingo passado nós estudamos que Roboão, ele seguiu os conselhos de seu pai, né, de idolatria, do Salomão, adorando outros deuses, e Roboão, agora ele ouve o conselho de pessoas mais novas, ouve conselhos mais dos jovens, não ouve os anciões, que era o conselho certo, ouve o conselho dos errados, ouve conselhos, e ele escolheu ouvir os conselhos dos jovens. Ele tinha a opção de ouvir o conselho dos velhos, igual ele teve, mas ouviu aqui e saiu ali.
não deu atenção, não prestou atenção, ele não aceitou o conselho dos anciões. Aqui, nessa lição de hoje, nós vamos ver que Elias, ele está entre Acabe, Jezabel, e ele fala bem assim: até quando cochearei entre dois pensamentos? Porque Acabe, ele trouxe uma dúvida tão grande sobre quem era o verdadeiro Deus. Quem era o verdadeiro Deus? Porque ele trouxe tanta idolatria, tanto ídolos. Moloque, Baal, Azera, tantos deuses ele trouxe para ser adorado dentro de Israel, dentro do povo de Deus, que aquilo trouxe uma confusão religiosa tão grande, que Elias fala bem assim: até quando vocês vão ficar adorando essa imagem de ídolos? Até quando vocês vão dizer que isso aí é Deus? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando? Será que vocês não enxergam que o nosso Deus, ele é espírito e ele habita dentro de nós? Que nós não precisamos de adorar imagem, adorar ídolos. Era uma situação muito difícil para Elias, mas Deus capacitou esse homem de uma forma tão tremenda, tão grande, que aí eu voltando, né, irmãos, lá para a época de Josué já no finalzinho da sua vida, no capítulo de número 24, verso de número 15, Josué, ele, sucessor de Moisés, Josué ele fala bem assim: se vos parece mal, olha, irmãos, a situação daquela época já não estava bem, a ponto de Josué falar bem assim: olha, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses, se é a Deus que vos libertou do povo do Egito, ou se é esse Deus. Os heteus, os girgazeus, os ferezeus, se é esses deuses. Josué estava dizendo bem assim: olha, todos vocês aqui adoram os deuses dos girgazeus, dos ferezeus, dos heteus, esses deuses pequenos, deuses de ouro, de prata, de cordão, de pulseira, esses deuses que é pendurado no pescoço, que é feito como crucifixo. Se vocês adoram esse Deus, pode adorar. Só que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não está diferente aqui com Acabe. Acabe botou todo o povo de Israel para idolatria, para adorar outros deuses. E aí Elias fala bem assim: até quando? Aleluia. Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês não tomam uma decisão na vida de vocês? Até quando vocês não aceitam a Jesus como único e suficiente Salvador? Vai ficar perdendo o seu tempo? Até quando? Elias está jogando algo sério, algo pesado aqui, porque nós temos, irmãos, escolhas nessa vida. Caminhos de vida e caminhos de morte. Falso e verdadeiro. Céu e inferno. Há uma escolha, há um caminho. Nós não podemos ficar em dúvida em cima do muro. E Elias aqui, usado por Deus, ele chega e fala: até quando? Até quando vocês vão ficar se sacrificando a Moloque? Até quando vocês vão se matar, se cortar, se oferecer a ídolos? Até quando vocês vão ficar na idolatria? Está lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 17. Até quando vocês vão ficar se inclinando diante desses deuses homens? Desses deuses que têm olhos, mas não vê, têm nariz, mas não cheiram, têm boca, mas não apalpam, não mastigam, não sentem, não... Deus, estátuas. Até quando? Até quando? Aleluias. Que atualidade da Bíblia, irmãos. Desde aquela época, parece que está falando para nós hoje. Povo de Deus, até quando vocês vão ficar adorando imagem? Povo de Deus, até quando vocês vão idolatrar o celular? Povo de Deus, até quando vocês vão idolatrar a moda? Povo de Deus, até quando você vai idolatrar o pastor? Povo de Deus, até quando vocês vão idolatrar o carro? Adorar a imagem? Povo de Deus, até quando?
A glória de Deus pertence a Ele, Ele não dá a sua glória para ninguém. Irmãos, essa lição ela veio linda, ela veio trazendo algo que, meu Deus, é algo tremendo para as nossas vidas. Acabe e Jezabel matava, comprava, corrompia, vendia, se encurvava, invejosos, cobiçosos, tinham tudo, mas não aceitou, queria comprar a vinha, queria destruir. Mas o fim deles foram trágicos. Jezabel, Deus usa o profeta Elias e fala que o seu corpo não ia ser sepultado, porque os cães iam comer, os cachorros iam devorá-lo. Acabe ia ter uma doença na sua barriga, no seu ventre, que ele incurável, e as suas estranhas iam sair para fora. Você imagina o que é isso para um rei? E o interessante é que tudo que Elias falou se cumpriu. Estamos vivendo numa era, irmãos, de profetas, entre aspas, falsos profetas, que estão profetizando, falando em nome de Deus, mas não é Deus que está falando na boca dele, não. Como, irmão Danilo, que você conhece isso? Quando um profeta profetiza que não tem profetiza a palavra que não tem base bíblica, sai fora. Porque a maior profecia já está revelada. É a palavra de Deus. E nós não devemos seguir a homens, devemos seguir a Deus. Devemos seguir a palavra de Deus. Qualquer profecia que não tem base bíblica, que seja anátema. Paulo ele fala que ainda que um anjo desça do céu e traga um outro evangelho que não tenha base bíblica, sai fora. Eu quero agradecer a cada um de vocês que está assistindo, né, esse texto. Eu quero agradecer o Flávio Neves, que está aí assistindo, meu irmão Elias, eita glória, fiquei muito feliz de ver Elias hoje ali na congregação onde a gente está reunindo. O nosso irmão Gilvanildo, Gil, eita benção, o Flávio Neves, né, acabei de falar agora, e o Elias. O Nelson, meu amigo Nelson, Deus abençoe, Nelson, você. O Adeildo, meu irmão também, glórias a Deus, né. E aí, eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo essa live. Também quero trazer aqui algo de repente a mais ou a menos da lição que, né, e convidar você que está me ouvindo, procura uma igreja evangélica, vá hoje à noite na igreja ouvir a palavra do Senhor. Deus tem os seus profetas, Deus vai usar um profeta para falar contigo. E preste atenção no culto, porque Deus não usa só profeta não, através do louvor, através de uma criança louvando ao Senhor, você vai ver, olha, Deus falou comigo nesta noite. Se você fica em casa, você vai perder. E outra, não falte uma escola bíblica dominical, porque é lá a maior escola do mundo, aonde você aprende evangelizando os outros, porque você está ouvindo o professor, você está ouvindo a palavra e você vai evangelizar, você vai ter o apelo, você vai aceitar Jesus como Salvador. Deus vai transformar a sua vida, porque o poder transformador não é meu, é da palavra do Senhor. Amém? Quero convidar você a estar estudando a palavra do Senhor. Leia o livro de 1 Reis, 2 Reis. Domingo que vem vai ser uma lição maravilhosa. Uma lição linda. Eu estou estudando essa lição. Deus já falou ao meu coração e eu tenho algo de Deus para falar no seu coração. Domingo que vem estarei também ministrando aqui em Nova Carapina, próximo aqui de casa, a lição que vai falar sobre os desafios de Azera, Baal e o profeta Elias. Meu Deus, que lição linda! Que lição maravilhosa! Não perca, não falte, não deixe de estudar a palavra do Senhor. Quero agradecer a todos vocês que ouviram, que estão curtindo o meu vídeo, que estão compartilhando, né? Tem muitas pessoas que estão aí, irmão Danilo, para de dar suas lives, porque não está tendo muitas pessoas assistindo. Mas o pouquinho que assistir, se dá crédito, glórias a Deus. Glórias a Deus. A honra é do Senhor, a glória é do Senhor e o louvor é do Senhor. Amém? Quero assim agradecer a participação de cada um de vocês, mandar um abraço a todos os ouvintes e que Deus assim nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.